E se eu te contar que você pode sim fazer viagens, viver experiências, mesmo se você estiver no processo de conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma viagem que eu fiz no final de junho para a capital aqui de Minas Gerais, que é a tão conhecida Belo Horizonte, e gostaria de compartilhar um pouco com vocês os valores que foram gastos, os passeios que a gente fez, que a maioria deles foram passeios grátis, justamente para não gastar muito dinheiro, e também como aproveitar promoções, igual eu aproveitei pegando Airbnb e também hotel em aplicativo. Eu fiz esse vídeo com muito carinho e eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem dele também. Então se prepara, que aqui nesse vídeo você vai ver todos os gastos que a gente teve nessa viagem e já saiba aqui de antemão que a gente gastou menos de R$ 1.000 para ficar 3 dias. Eu espero que vocês gostem e agora bora pro vídeo. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, a gente foi de moto. A gente levou aproximadamente 3 horas e meia para chegar lá. No caminho para a gente ir para o Airbnb, vocês podem ver, tem essa lagoa gigante que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Aqui foi o Airbnb que a gente pegou porque ele era perto do zoológico. Então aqui foi um apartamento que tinha sala, tinha cozinha, 2 quartos e um banheiro. Tudo estava bem limpinho e como a gente tinha acabado de chegar, a gente já saiu para dar uma volta e também para comer, porque a gente ficou esse tempo todo na estrada e não comeu nada. Essa é a Lagoa da Pampulha e eu fiquei impressionada com o tamanho que é essa lagoa. Pelo celular ela ficou bem menor do que ela realmente é. Aí nós demos uma volta aí perto da lagoa e depois nós fomos sair para comer alguma coisa. Aí vocês podem ver é o Mineirinho e esse agora é o Mineirão. A gente não foi lá primeiro porque estava fechado e também porque eu vi na internet que para entrar lá você tem que pagar R$ 40 por pessoa. Então por isso a gente não foi. Aí a gente foi no Carrefour, comeu uns salgadinhos numa lanchonete que tinha lá de empada. E depois nós compramos esse pão aqui que vocês estão vendo no vídeo e também comprei um donuts que eu comi no mercado. À noite nós estávamos muito cansados, então por isso a gente pediu iFood. Então a gente pediu esse marmitex aí de macarrão, que não estava muito gostoso, ele estava duro e ele estava sem sal. E aí depois disso a gente assistiu alguns filmes, foi dormir e no outro dia a gente já acordou, como vocês podem ver, e a gente já foi para o zoológico. Esse horário que a gente chegou no zoológico já era umas 9 horas da manhã, porque a gente tinha que deixar o apartamento até 11 horas. Os valores das entradas e do estacionamento eu vou deixar aqui embaixo para vocês também. Quando nós entramos, nós fomos ver o leão e também as onças. As onças nós não conseguimos ver, eu não sei se tinha onça lá. Porém, o leão, a gente deu sorte que na hora que a gente chegou, ele estava saindo. E ele de verdade é bem diferente, ele é muito grande, ele também é bonito e claro, também dá um pouco de medo. E eu acho que ele é meio antissocial, porque toda vez que eu chegava na frente dele com a câmera, ele ia e virava pro outro lado. Mas só essa experiência de ver o leão e também de ouvir o rugido dele foi sensacional. Depois a gente foi ver os outros animais. Então aqui acho que é o emu. Aí depois disso a gente foi ver os pássaros e as araras. Aqui eu não consegui mostrar todos para vocês, porque só nessa parte dos passarinhos e das araras deu 13 minutos de vídeo. Então ele ficou bem cortado e eu tive que acelerar várias partes para encaixar no vídeo para vocês, porque o vídeo ficou muito longo. Essa experiência de conhecer várias aves foi muito legal, porque nós vimos papagaios diferentes, araras diferentes e o mais bonito deles que foi o tucano.
Depois disso, nós fomos ver os outros animais. Então aí tinha o veadinho, aí também nós conseguimos ver a elefante e depois fomos ver os hipopótamos. Esse hipopótamo aí, ele estava embaixo da água, a gente ficou esperando um pouco e ele não saiu. E nós vimos na placa que o hipopótamo pode ficar até 5 minutos embaixo da água, aí sem respirar. Depois disso, nós fomos ver as serpentes, que são essas que vocês estão vendo aí. A imagem de algumas ficou um pouco ruim, mas nessa piton vocês conseguem ver perfeitamente o tamanho que ela é. Na parte de cima tem algumas outras serpentes que são menores. Essa grande aqui, se eu não me engano, ela chama piton reticulada. Ela tinha acabado de comer um coelho um dia antes da gente ir, então por isso ela estava bem gorda. Aí nós terminamos de ver algumas outras. Eu não coloquei todas aqui para vocês justamente porque são muitas e o vídeo ia ficar muito longo. Depois disso, nós fomos ver os gorilas. Eles demoraram muito para aparecer. Um pouquinho antes da gente ir embora, que aí eles apareceram. E essa daí resolveu fazer algumas artes pra gente. Lá tinha um macho e 3 fêmeas. Porém, só essa daí que resolveu ir lá dar ideia pra gente que tava lá olhando eles. Aí ela ficou lá um pouquinho fazendo algumas coisas pra gente e depois ela saiu e os outros saíram junto com ela para eles irem comer. Aqui é a vista que a gente tem na parte de fora do nosso quarto no hotel, que depois disso a gente saiu do Airbnb e foi para um hotel que é mais perto da Praça da Liberdade. E se você for viajar para BH para conhecer a cidade, divida os seus passeios por dias e não para fazer tudo em um dia só, porque a maioria das coisas a distância é bem longa, como por exemplo 30 minutos de distância da Praça da Liberdade para o zoológico, que com o trânsito de Belo Horizonte você demora muito para chegar. Ele foi famoso por ser um engenheiro muito agrônomo. Então, ele fez essa praça em nome dele. Como fizemos o check-in no hotel por volta de 11h30, meio-dia, a gente ainda não tinha almoçado ainda, então nós saímos para almoçar e pegamos esse prato feito. Depois disso, nós fomos ao Mercado Central. Aí nós fomos a pé, porque não era uma distância muito longe. Se eu não me engano, eram 13 minutos lá do restaurante que a gente estava, que era na rua de cima do hotel, até o Mercado Central. No Mercado Central tem muitas coisas, principalmente doce, queijo e bebidas alcoólicas. Sem contar que ele está sempre lotado. Nesse dia que a gente foi numa terça-feira e ele estava bem cheio. E aqui agora eu comprei um potinho de doce talhado para provar lá no hotel. Depois disso, nós fomos provar a famosa limonada que tem no Mercado Central. Lá tinha várias opções diferentes, nós escolhemos a que tem caipirinha. O atendimento foi nota 10 e a limonada também. Ela foi a melhor limonada que eu já tomei. Quem for ao Mercado Central tem sim que provar essa delícia. Sim. Doce de leite talhado aprovado e o outro doce de leite também que é em barra também foi aprovado, mas eu não trouxe o vídeo aqui para vocês porque eu esqueci de gravar. Depois de toda a caminhada que a gente teve tanto no zoológico de manhã quanto no Mercado Central à tarde, nós fomos dar uma relaxada e então pedimos 2 cervejas e depois também nós pedimos uma porção, que é essa porção que eu estou mostrando aqui para vocês de R$ 28,90. Depois voltamos para o hotel e quando chegamos lá descobrimos que o café é grátis, então nós aproveitamos muito. Só eu tomei umas 7 xícaras aí de chocolate quente, já que era de graça, né?
Tem nada? Não é? Depois de umas 2 ou 3 xícaras de chocolate quente que eu tomei, a gente foi para o quarto. E mais tarde nós pedimos esse marmitex aí, que estava uma delícia. E que vocês podem ver que o Yuri também confirmou. Depois, mais tarde, eu fui buscar mais chocolate quente. Aí aqui a gente pegou 2 xícaras, mas as 2 eram pra mim. Porque como eu disse pra vocês, eu estava aproveitando que o chocolate quente era de graça. Aqui já é o café da manhã, que se eu não me engano, começava a ser servido às 6 da manhã e nós descemos, era aproximadamente 6h30. Como vocês podem ver, aí dessa vez eu pedi um cappuccino de chocolate. Infelizmente, no café da manhã eu como bem pouco. Então eu poderia ter aproveitado mais essa comida porque ela estava deliciosa. Mas o Yuri aproveitou por mim, porque ele comeu 3 vezes. Aqui só mostrando pra vocês tudo que tinha no café da manhã. Então tinha pães, tinha outros pães diferentes, tinha ovo, tinha danone, frutas, bolos caseiros, rosquinhas, saladas de frutas. E também tinha o principal, que é o pão de queijo. Depois de todo esse café da manhã, nós voltamos para o quarto, nos arrumamos e logo saímos, porque nesse dia era o dia que a gente iria embora. E já começamos no Mirante das Mangabeiras. Hoje é o nosso último dia aqui. Aí a gente tomou café e agora vamos ver o Mirante. Vou mostrar para vocês. Aqui é a entrada e não pode subir nem carro nem moto, tem que parar aqui. E o restante do caminho tem que ir a pé. Só que não deixa embora. Esse morrinho parece ser pequeno, mas como cansa, viu? Jesus. Fala, agora só mais mirante de Acho que pelo vídeo não dá pra ter muita noção, mas a cidade é gigante, nem dá pra ver tudo pelo mirante. Essa vista é muito linda e eu gostei muito dela, ela é bem diferente da minha cidade, e a minha cidade é bem menor do que BH. Terminamos aqui, nós voltamos pelo mesmo caminho para ir na Praça do Papa, que quando a gente sobe, a gente já vê ela, porém a gente preferiu ir na descida. Mas vocês vão ver que ela vai estar fechada porque ela ainda estava em reforma. A gente tentou vir aqui na Praça do Papa, mas ela ainda está fechada com reforma. Aí agora a gente vai lá para a Praça da Liberdade, a gente vai nos museus também, eu vou mostrar para vocês. E aqui na Praça da Liberdade eu quis mostrar para vocês o prédio do Oscar Niemeyer, que é tão famoso por conta desse projeto, de como ele foi montado. Porém, lá não é aberto para visitação. Aí depois damos uma voltinha aqui na Praça da Liberdade e a gente ia no museu. Porém, o museu abria só 10 horas da manhã. Então ficamos na praça esperando dar o horário. E por conta desse horário, nós fomos em apenas um museu, que é esse Museu das Minas e do Metal. Aqui eles já estavam abrindo e depois veio um moço para nos falar algumas instruções do que funcionava no museu.
Essa é a entrada. E nesse dia estava tendo várias escolas em excursão lá no museu, então ele estava um pouco barulhento. Mas a experiência de ir lá, de conhecer várias pedras, descobrir algumas histórias, é bem legal. Em poucos anos, os trilhos do ferro penetraram no centro de Minas Gerais, sendo essenciais para a construção da nova capital. Com o advento da República, a Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II foi rebatizada Estrada de Ferro Pesado do Brasil. E novos empreendimentos permitiram o transporte e a exportação de minério de ferro. Finalmente alguém. Não estou mais sozinho. Nunca pegaram a rodovia que liga São Paulo a Minas Gerais. Afinal dias, eu passei a vida toda explorando terras desconhecidas e adivinha. Quando a gente poderia aproveitar minha aposentadoria, recebi ordens do rei para penetrar no céu. Essa parte aqui é uma parte bem legal, são várias lunetas que tem pedra dentro. Terminando lá, voltamos para o hotel e tomamos mais uma vez. Eu tomei o chocolate quente e o Yuri tomou um cappuccino. Depois disso, voltamos para o quarto para pegar as nossas coisas, porque era a hora de fazer o check-out. Aqui eu mostrei para vocês rapidinho como foi o apartamento. Então aqui essa parte do banheiro veio com sabonete, com toalhas, tinha shampoo, condicionador, a água do chuveiro era quentinha. Aí aqui, bem na frente do banheiro, tinha esse espelho, a TV. Aqui era a parte da cama, o guarda-roupa. Aqui nessa sacola veio esse cobertorzinho para dormir. E aqui embaixo da janela tem essa mesa de escritório com o telefone e a cadeira. Essa foi a nossa vista do quarto. É a estação de metrô. Estação de metrô. Gostou do hotel? Gostei, você? E aí, Jussana, gostou do hotel? Gostei. O que mais você gostou? Do atendimento da comida. Eu gostei do café da manhã. O recheado. E a vista também. Quando vier em BH e quiser ficar próximo ao centro, venha ao Hotel Sandinho. Ótimo preço. E é claro que não podia ir embora sem comer um pão de queijo recheado. Claro que a gente não poderia ir embora sem comer esse pão de queijo recheado. Eu pedi de carne seca com requeijão. Nossa, muito bom. Gostou? E eu acabei esquecendo de falar pra vocês, esse hotel que a gente ficou tinha garagem de graça. Se você for para BH, então marque os seus passeios para o próximo dia, porque quando você chegar e tiver sido uma viagem longa, você vai chegar cansado e com sono e não vai ter muita disposição para fazer as coisas. Também te recomendo passar mais de 2 dias, porque cada passeio que você for, a distância pode ser bem grande. O zoológico que a gente pegou, ele era praticamente meia hora do centro. Hoje eu pensei em trazer esse vídeo para vocês justamente para mostrar que quando você está investindo, isso não deve ser um fardo. Você tem sim que pensar no futuro, mas você também tem que viver o presente e aproveitar todos os momentos, fazer viagens,
ter lazer com a família, ir em festas de aniversário. Ou seja, você tem que aproveitar tudo isso, mesmo pensando na sua liberdade financeira do futuro. Então, se você está nesse processo também, não se sinta culpado por permitir viver certos momentos, que afinal de contas, a gente também tem que viver eles antes que seja tarde demais, não é verdade? Não se esqueça de deixar o seu like e também de deixar aqui no comentário se você gostaria de ver mais vídeos assim, ou se você prefere os outros vídeos tradicionais, onde eu te ensino como economizar e também a como investir o seu dinheiro. Tchau!